Sejamos honestos, vai. É muito mais fácil a gente culpar a outra pessoa que a gente convive, que a gente se relaciona, do que a gente assumir as nossas próprias ilusões, as nossas próprias dores, né? Porque vamos lá. Nós sentimos dor, mas toda dor é uma ilusão. Por quê? Porque nós não somos a nossa mente e nós não somos o nosso corpo. Então, a nossa mente presencia e experiencia a dor, o nosso corpo presencia e experiencia a dor, mas nós não somos nem ele nem ela. Nós somos a consciência que testemunha a experiência da mente e do corpo. Então, por mais que a gente testemunhe, por mais que a gente acredite, que sinta e que sofra, a gente não sofre. É só um testemunhar. Conforme a gente vai aprendendo a ir se desidentificando da nossa mente e do nosso corpo, a gente vai sacando isso com muita clareza e vai se tornando uma verdade, uma realidade para nós e não apenas uma ideia. E essa é uma, né, das características desse perfil de personalidade que nós estamos abordando aqui no 12º perfil de personalidade, né, que no caso é o 12º curso. E essa projeção, né, da culpa no outro é uma coisa muito presente nesse perfil, mas claro, né, todo ser humano projeta, né, a culpa do que está sentindo em outras pessoas. Mas nesse perfil especificamente, essa projeção ela é muito, muito, muito presente, ela é muito constante, eu diria que ela até é diária, várias vezes ao dia. Então essa pessoa, qualquer coisa, né, que ela sente, ela critica alguém, ela associa aquilo a alguém, ela coloca, né, o compromisso e a responsabilidade daquilo que ela sentiu de negativo em alguém. E essa é uma forma, né, que ela tem de fugir dela mesma, sabe? Ela não consegue aceitar que existe esse sentimento dentro dela, de que existe ali, né, uma sensação interna presente dentro dela, que ela resiste, que ela foge, que ela evita, e por tanto fugir, por tanto evitar, ela vai acumulando aquilo dentro dela. E quando fica muito forte, o que acontece? Algo do lado de fora parece que causou aquilo, mas na verdade não. O outro que está ali do lado de fora, que a gente associa que é a pessoa responsável por fazer a gente sentir aquilo, foi apenas uma desculpa que a nossa mente usou para se permitir a manifestar aquilo que a gente estava evitando. Então, quando a nossa mente não está aguentando mais segurar algo que a gente está tentando evitar, ela encontra em uma situação ou em alguém uma justificativa para dizer que aquilo foi causado por aquela pessoa, mas não, é interno a nós. Então, quando a gente fica irritado, aquela irritação gera interna a nós. A pessoa que a gente associou que nos irritou, na verdade, foi apenas uma justificativa que a nossa mente usou. Quando a gente disse que alguém nos deixou triste, nós já estávamos com aquela tristeza dentro de nós. Aquela pessoa foi apenas uma justificativa da nossa mente. Assim mesmo, quando a gente fica com raiva, quando a gente fica com medo, tudo é sempre uma justificativa da nossa mente para que a gente não aceite que o sentimento está dentro. E enquanto a gente não aceita que o sentimento está dentro e a gente não permite que esse sentimento aconteça, ao invés de evitar ele, não quero sentir isso, não quero sentir raiva, não quero sentir tristeza, não quero sentir culpa, brigar com o sentimento não resolve. A gente precisa aceitar sentir. E a cabeça vai ficar pensando mil e uma coisas. E a gente precisa apenas fazer o quê? Deixa a cabeça para lá. Deixa ela ficar na loucura dela. E simplesmente permita que o sentimento aconteça. Por mais desconfortável que ele possa ser, por mais estranho que ele possa parecer. Permita que ele aconteça. Quando a gente permite que um sentimento que está reprimido dentro da gente aconteça e não fica lá querendo brigar com a cabeça porque a cabeça está pensando, a gente passa a digerir aquele sentimento. E todo sentimento ele precisa apenas ser digerido. Quanto mais a gente aceita a digestão de um sentimento, que é não resistir, não brigar, não evitar, a gente vai conseguindo
e diminuindo o desequilíbrio do nosso comportamento, que seria exatamente o quê? Quais são os desequilíbrios de comportamento, né, de quando a gente não assume a responsabilidade sobre os nossos sentimentos? É exatamente a gente se tornar uma pessoa crítica, que fica constantemente julgando e criticando as pessoas, é se tornar aquela pessoa que desvaloriza o parceiro e a parceira que a gente tem, é aquela pessoa que tem sempre uma sensação, sabe, de estar insatisfeito, de estar insatisfeita, acaba sendo, né, uma pessoa que tem vínculos muito instáveis, que não consegue permanecer e manter os vínculos com mais estabilidade, com mais continuidade, com mais intensidade. E nisso, né, a gente então vai se perdendo e perdendo as relações. Quanto mais a gente começa a aceitar os sentimentos, deixar eles acontecerem e digerir eles, que é simplesmente sentir sem se entregar para os pensamentos, deixa a cabeça ficar malucona. Não tem problema, você não vai ficar doido, você não vai ficar doida. Só deixa a cabeça pensar, deixa a cabeça pensar. Isso vai fazer você desenvolver naturalmente as suas habilidades, que são as habilidades positivas, que é exatamente o quê? Você ter um olhar crítico perante as situações. O que é um olhar crítico? Um olhar crítico não é você criticar as pessoas pelo que está acontecendo, mas você perceber o que está acontecendo, olhar para o comportamento da pessoa, olhar para você mesmo e perceber, esse sentimento de raiva que essa pessoa, né, aparentemente despertou em mim, ele é um sentimento que já existe em mim. Então eu não vou criticar ela, não vou desvalorizar ela, não vou brigar com ela, não vou acusar ela, não vou ficar insatisfeito ou insatisfeita aqui. Por quê? Porque eu sei que esse sentimento ele vem de dentro de mim. Então você vai começar a conseguir cada vez mais perceber as incoerências, sabe? Aquelas situações assim que parecia que tinha todo sentido julgar e culpar a pessoa, mas é incoerente, não faz sentido culpar e responsabilizar aquela pessoa por aquilo que era óbvio que era culpa dela. Essas incoerências, essas incongruências que a nossa mente cria, né, que são as ilusões, né, que são as projeções que faz a gente acreditar que o problema, né, da nossa vida são as pessoas e as situações, a gente consegue ir superando elas conforme a gente simplesmente passa a aceitar o sentimento e digerir ele. Então, com isso, a gente começa a ter uma certa sensibilidade nos relacionamentos, a gente começa a ter uma certa sensibilidade relacional que faz com que a gente, então, sustente as relações por mais tempo, que a gente mantenha as relações por mais tempo, que a gente crie vínculos mais profundos, mais duradouros, sabe? Que a gente não afete as pessoas de forma negativa com as nossas próprias instabilidades internas, que todos nós como seres humanos temos, sabe? Não é coisa de uma pessoa ou de outra, sabe? Todos nós passamos por instabilidades, por sentimentos reprimidos, por emoções reprimidas. E quando a gente se permite, então, a aceitar e vivenciar eles, a gente se torna então essa pessoa com essa capacidade sensível, com essa habilidade de deixar que esses sentimentos passem, de não ficar mais sofrendo e reprimindo eles dentro da gente e assumindo então assim, vivenciar as nossas próprias dores, deixar que elas aconteçam, o outro passa a não ser mais um inimigo nosso. Então, nosso parceiro, nossa parceira, as pessoas que a gente se relaciona, eles passam, sabe, a não frustrar mais a gente, porque toda frustração que a gente tem com as pessoas, na verdade, não são as pessoas. São, na verdade, frustrações internas que nós já carregamos de alguma experiência do passado e a gente não precisa entender ou saber de onde veio essa experiência. A gente só precisa sentir e deixar embora. E aquilo que a gente coloca no outro, sabe, quando a gente culpa as pessoas, quando a gente responsabiliza elas por aquilo que nós sentimos, é sempre uma fuga da gente não olhar pra gente. Então vamos cada vez mais agora olhar pra gente, vamos, sabe, realmente trazer uma consciência de que nós somos os responsáveis por aquilo que nós sentimos. E que pra gente não sofrer com os nossos sentimentos, a gente precisa simplesmente o quê? Aceitar que eles passem.
deixar eles acontecerem. Como eu disse, a cabeça vai ficar maluquinha pensando e a gente não faz nada, a gente só deixa acontecer, deixa fluir e assim a coisa vai rolar e você vai perceber que depois que aquilo flui, você fica bem, você fica leve. Se aquilo voltar de novo, é porque tinha mais um pouquinho guardado. Não é que você fracassou no que você fez, não é que você falhou naquilo que você fez, tá? Você fez do jeito certinho. Mas às vezes acaba uma parte da bateria, a outra fica guardada para outro momento e aquilo volta em um outro momento. Então não fique achando que você não fez certo, porque você fez certo sim. Só que nem sempre é uma única vez o necessário para a gente deixar aquilo zerar, tá bom? Então, guarde isso, reflita sobre isso, aplique isso de aceitar, de deixar vir. Quando você sentir medo de um certo sentimento, aceita o medo e deixa o medo acontecer no seu corpo. Quando você sentir culpa, aceita a culpa, deixa a culpa acontecer no seu corpo. Quando você sentir raiva, aceita a raiva e deixa a raiva acontecer no seu corpo e só aceita e deixa acontecer. Sinta aquilo. Conforme aquilo for fluindo e passando por você, você vai se sentir bem no momento adequado quando aquilo for vivenciado. Se fez sentido, peço gentilmente que você se inscreva aqui no canal, que você deixe o seu like, o seu comentário e, claro, que você clique no botão compartilhar e que você envie para aquela pessoa que você ama, que você gosta, que você quer ajudar e que você gostaria que ela não ficasse mais sofrendo e culpando outras pessoas por algo que ela pode resolver em si mesma e que vai ajudar ela a ser uma pessoa mais feliz e mais alegre. Humildemente, eu agradeço a sua presença, agradeço a Divina Consciência manifestadora de tudo que é, agradeço ao seu superior e peço licença para me retirar. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.